Monstros, quero tirar o quadríceps na paulada. Todo dia um exercício de perna antes do treino normal, ou 2 completo por semana, um com agachamento normal, outro com agachamento normal. Onde essas planilhas? Não entendi o final. Não entendi o final, mas pelo que eu tô entendendo aqui, ele tá fazendo um trabalho bem pouco ortodoxo pro quadríceps, né? Onde ele dá um estímulo todos os dias na perna antes do treino e 2 vezes por semana ele treina pernas completo. Ou seja, esse cara ele tá treinando segunda, terça, quarta, quinta, sexta e provavelmente sábado. Sem descanso, sendo que 2 dias dedicados pra perna. O que você acha, Edson? Eu acho que tá faltando aí um pouquinho mais de informação, né? Pra abrir essa visão dele, né? Por mais que ele esteja desesperado, né? Dá pra ver que, né? O desespero assim, no bom sentido, né? Eu quero ver resultado. Sim. Então, às vezes, no resultado, a gente acaba se desesperando e usando, né? Alternativas que às vezes não são muito corretas ou convenientes. Porque eu tenho que entender como o músculo trabalha. O tempo que eu preciso pra poder reagir, pra poder recuperar. Então, assim, se eu tenho um estímulo diário, dependendo o quê, né? Ele não define exatamente qual é o estímulo. Um exercício só, né? Quantas séries? Então, de repente, depende a somatória da carga, isso talvez pode ser nothing, né? Pode ser nada. Mas pode ser que ele esteja carregando intenso, porque a ideia é aquela, eu quero detonar, e quando volta a fazer o treino de perna, você já não tem mais não é que você não tem mais, né? O seu tempo de recuperação não ocorreu como precisava, né? Porque você não deu o descanso para a musculatura. Então, às vezes, o resultado não vai vir, porque eu não estou dando meu intervalo para poder ter essa resposta da musculatura na direção que eu preciso, né? Então, talvez aí, na minha opinião, seria, de repente, agregar, ver o quanto eu tô agregando também de cardio nesse tempo para ir poder alinhando, né, a musculatura e medir qual o número de repetição que eu tô trabalhando, né? Eu preciso entender. Então, assim, se eu quero ter uma utilização maior, eu posso, de repente, estender o número de repetição em vez de aumentar a frequência durante a semana. Então, de repente, puxar 20, 30 repetições do que eu ficar batendo ali 10, 12, 15, né? Do que... e também evitar o fato de fazer todos os dias, né? Seria minha opinião. Show. Existe um método, Leandro, né, que é o método de treinamento em bloco, que é muito preconizado em outros esportes, outras modalidades, onde você pega, por exemplo, no caso, uma habilidade em específico e trabalha ela de forma muito intensa por um curto período de tempo. Se a gente fosse trazer isso para musculação, o que iria acontecer? Como que ficaria isso? Você poderia fazer, por exemplo, uma semana esmagando perna todos os dias, desde que isso fosse algo que fosse sucedido por grandes descansos. Então, vou dar um exemplo para você. Tenho uma dificuldade em perna, quero melhorá-la. Então, essa semana eu vou fazer, por exemplo, um trabalho super forçado de pernas todos os dias. Tá? Eu vou fazer, por exemplo, hoje cadeira extensora, 6 séries bem pesadas. Amanhã eu faço mesa flexora, 6 séries bem pesadas. E aí no terceiro dia eu faço um treino de perna completo. Depois eu volto de novo, faço passadas no final de um treino qualquer. Ou eu faço um leg press, uma carga metabólica, um drop set, um hash pause, um cluster, alguma coisa. E depois repito perna completa. Só que daí na outra semana, você vai e descansa. Você dá um treino de perna na semana. Entendeu? Deixa a perna se recuperar. Isso é um pouco mais palpado pela ciência do que o que você está fazendo. Dá para falar que isso aqui que você está fazendo está errado? Não dá. Até porque o treinamento, ele dá essa brecha para nós. Então pode funcionar o que você está fazendo. Mas a chance, né, Edson, dele ficar perto de uma lesão é muito grande. É muito grande. A exposição, né, articular, tendão, é muito constante, né? Exatamente. Então eu preciso medir. Se ele tá fazendo acompanhamento próximo e percebendo qual é o tipo de tensão que eu estou causando, está sendo muito mais na musculatura ou muito mais nas minhas joints e articulação. Então essa é a parte que ele tem que ter a visão para poder considerar. Sim. E uma coisa que o Edson destacou, que eu concordo 100%, é assim, se você for adotar esse sistema, onde você vai dar estímulos frequentes, eu mudaria o range de repetições também, tá? Eu trabalharia, por exemplo, um dia mais neural, com um exercício mais básico, faria, por exemplo, um leg press, 4 a 6 repetições, tentaria colocar bastante carga, mas quando eu fosse repetir um treino no outro dia, por exemplo, eu subiria muito o range de repetições. Eu faria cadeira extensora para série de 30, 40. Por quê? Exatamente para eu ter um descanso articular.
Porque não vai pesar tanto na minha articulação e vai fazer com que as minhas vias oxidativas sejam mais estimuladas naquela região. Eu alivio a articulação e pego para capar na circulação sanguínea, no fornecimento de suprimento sanguíneo, coisas do tipo. Né? Eu concordo com ele nessa parte aí. Mas é meio doido o que você está pensando. Mas, cara, é de doideira que é feita a musculação. Acho que muitos métodos foram criados em cima disso, né, Edson? Tompletes, né? Se a gente falar de tompletes, cara, vai cair uma puta contradição, né? Exato, que o cara fez. Cara. Então, assim, é hard. O que a gente faz é dentro do que a gente teve como conhecimento, né? Educacional, né? Os knowledge que a gente adquiriu e poder trazer da melhor maneira possível, né? Mas o melhor parâmetro que você vai ter é você mesmo, de você analisar. Peraí, o que tá acontecendo? Qual a direção que eu tô tomando? E respeitar e entender, né? Que eu tenho diversos tipos de fibras. Então, fazer essa oscilação de número de repetições e estímulo durante a semana vai ser importante para poder dar estímulo diferente nos diversos tipos de fibras que você tem.